Boa tarde a todos e a todas. Dizer que é um prazer estar com vocês na tarde de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Mello, eu sou advogada, sou professora e sou idealizadora do projeto Tão Aventureiro. E é um projeto que se dedica a tratar de temáticas relacionadas a valores humanos, exatamente na formação para sedimentar e consolidar e ajudar e apoiar essas crianças na formação dos adultos que um dia eles serão. O projeto se propõe a tratar temáticas espinhosas, temáticas difíceis, sobre abandono, sobre o bullying, a ansiedade, de uma forma lúdica, para consolidar trocas, tanto com crianças como com adultos, dentro da perspectiva de que essa troca possa ser útil para nós todos, porque o propósito nosso é o mesmo, da consolidação e da formação do caráter dessas crianças, não é isso? Eu reflito muito sobre o papel de uma mãe na formação de uma criança, que muitas vezes a vida não é fácil, às vezes a vida nos coloca em situações de dores vivenciais e nós temos que olhar para a dor não como um obstáculo intransponível, mas como uma possibilidade de crescimento existencial. E hoje, essa live se propõe a tratar de um tema que é super importante, que envolve a questão da tecnologia, e a tecnologia e o que a tecnologia traz de bom, o que é que ela agrega na formação das crianças, das nossas crianças, e no que essa tecnologia pode trazer de prejudicial para a vida dessas crianças. E a necessidade que essas crianças têm do lúdico, do brincar, e em que esse brincar pode apoiar na formação dessas crianças, desses pequenos, que serão os grandes do amanhã. Dentro de uma perspectiva holística, que esses pequenos, eles serão os homens que construirão a nossa sociedade do amanhã. E a gente está recebendo hoje uma pessoa muito querida, Kaline Pires. Kaline Pires é psicóloga clínica, trabalha muito, né, Kaline? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, seja muito bem-vinda, viu? A gente está muito feliz Obrigada. de te ter hoje Valeu. aqui conosco e eu estou certa de que os papais e as mamães e os filhos que possam estar nos assistindo agora certamente vão sair agregando valor nessa troca, né? E Gratidão. deixar todos que estão nos ouvindo podem fazer seus comentários, tirar suas dúvidas. A gente está aqui atento, né, Kaline? Isso, estamos. Total. Para ouvir vocês, né? Uhum. Eu estava falando, Kaline, que essa live de hoje, ela aflige, é um tema que aflige muita gente, na verdade. As mães já trazem essa questão, já refletem sobre essas temáticas, é, Uhum. e muita gente pergunta quanto tempo eu devo deixar meu filho exposto à tecnologia? Será que a tecnologia facilita? Será que atrapalha? Eu costumo dizer que a gente vivesse hoje. Eu sou professora, e como eu sou Uhum. professora, a tecnologia tem sido, não somente para mim, mas para todo mundo, a salvação, né? Uhum. O que seria de nós se o isolamento tivesse ocorrido na década de 80? Já pensou nisso? Seria terrível. Seria terrível, de Na fato. verdade, seria terrível ao mesmo tempo. Eu penso que também não seria, porque a gente não teria acesso a tanta informação e não ficaríamos tão assustados. Por exemplo, a gente não saberia que morreria 11 mil pessoas, entendeu? Não teríamos esse dado com tanta facilidade. Mas, ao mesmo tempo, a ignorância, como diz o ditado, nunca é uma bênção, né? Porque a gente não tem como se proteger se a gente não tem conhecimento. Se a gente não tem conhecimento, a gente fica ignorante no mundo, né? Então, E o no conhecimento contrário do do que ser o humano. ditado diz, a ignorância não é uma bênção, entendeu?
É porque, A na sabedoria que verdade, é. exato, Uhum. perfeito. Eu vou no gancho do que você disse, que isso é uma conversa, né? De Uhum. fato, quem disse estava enganado, porque o conhecimento liberta sempre. O conhecimento Sim, é liberta libertador. sempre. O problema é que o conhecimento nos traz liberdade, né? E nós ficamos meio que responsáveis por essa liberdade. Então, a responsabilidade é uma coisa que é um fardo grande, é muito difícil lidar com a responsabilidade, entende? É por isso que quanto mais a gente cresce, mais difícil fica a realidade, né? Mais difícil fica o se adaptar ao mundo, né? Não fica mais fácil, a gente vai enfrentando as barreiras, né? Até porque, nesse do gancho do que você colocou, a sua reflexão está Uhum, perfeita. E ela me traz uma reflexão filosófica mesmo, que a gente se pergunta muito. E aí eu acho que esse é o momento propício para fazer esse tipo de reflexão. Eu quem eu sim, sou, qual é a coisa mais importante da vida? Qual é a última, qual será o último pensamento que eu vou ter quando eu fechar, antes de uhum, fechar meus olhos? Eu brinco sempre, a gente tem a expectativa de vida da gente aumentou, não é isso? Com a uhum, melhoria, com os avanços da tecnologia. Então, são 25 sim, anos montando, lá uns 30 anos no meio, trabalhando muito, produzindo muito, e no final, mais 25 sim, anos desmontando, né? E é muito isso, importante que a gente tenha no eixo da nossa vida, a gente faça as perguntas certas para que o eixo da nossa vida seja conduzido por um caminho que é um caminho que está alinhado com o nosso propósito existencial, né? isso, Porque felicidade é isso. alinhamento com a essência, né? Isso é o que faz a nossa biografia ser uma coisa sublime, né? Inclusive a finitude dela, mas isso aí não é uma coisa que a gente vai conversar tanto, porque senão a gente vai passar Senão a gente séculos para aqui de falar conversando assim, sobre isso, é né? verdade, senão a gente não para de Mas falar. a finitude é que faz a gente desempenhar os nossos papéis. Por exemplo, eu estou psicóloga agora porque eu vislumbrei diante do meu processo, eu estou chegando aos meus 30 anos ainda, vislumbrei no meu processo de adultecer, ser psicóloga, ser uma pessoa que trabalha com pessoas, empatizando com essas pessoas e nisso desenvolvendo um autoconhecimento, tanto meu quanto delas. E isso faz a nossa biografia, tanto a minha biografia, né, ser uma biografia coerente comigo. Isso é fundamental para todos, né? E todos que criam os seus filhos também pensam nisso, né? Que eles tenham uma coerência na biografia deles, que o desejo de Travou um não, né? pouquinho, mas já voltou ao normal. A gente Tá tem que certo. acostumar com a tecnologia e É, veio assim, entrega peças. acontece. Acontece, faz parte. O sonho de cada pai é que os filhos sejam felizes, né? Congruentes com o que eles desejam ser. Né? Que o caminho deles seja um caminho assertivo. Né? Verdade. Enfim, E agora, a coerência é tudo. E conhecimento, só é, matando, é sempre libertário, porque ele traz a isso, possibilidade de se recriar, de se reinventar a partir dos seus próprios princípios, a isso partir dos seus mesmo. próprios valores, a partir do que você é essencialmente. E por isso que autoconhecimento é Uhum, tão importante, né, Kaline? isso, Mas eu estava por fazendo uma isso. reflexão. Eu estava fazendo uma reflexão aqui. Desde que o homem começou a se organizar no mundo, a gente já passou por grandes transformações. Tivemos a Sim, transformação agrária, que foi uma grande revolução, a revolução industrial, a revolução uhum, genética, e agora nós estamos diante da revolução tecnológica. E dentro desse contexto, o novo sempre vem e é algo irreversível. E a tecnologia, aham, efetivamente, ela nos trouxe muita coisa de positivo. sim, Ela encurta as distâncias mais remotas, ela estreita distâncias e torna o uhum, distante próximo de nós.
Uhum. ela permite que várias vidas sejam salvas, porque a medicina avançou muitíssimo e as técnicas aplicadas são inúmeras. Ela Sim. permite a tecnologia que nós possamos resolver os problemas mais complexos de forma rápida. Mas, em contraponto, a Uhum. gente vê que a tecnologia, ela mal utilizada, e aí é aquela questão de como você usa a sua liberdade, a Sim. liberdade responsável, a liberdade Uhum. inclinada à felicidade. Então, a utilização da tecnologia traz como contraponto aí que, apesar de estreitar distâncias longínquas, afasta as pessoas próximas, precarizando as Isso. relações. Afasta o ser humano do convívio relacional, que é tão importante para o desenvolvimento da inteligência emocional, para o desenvolvimento da inteligência, da cognição como um todo. E, além disso, Sim. afasta o homem, afasta a criança e o homem da natureza, do convívio com a natureza, do pé na areia, do respirar a Uhum. natureza, do ler Sim, a gente se devagar. digitaliza, né? A gente deixa Uhum. de viver. E é essa provocação que eu vou lhe fazer agora. É, exatamente, a Uhum. gente deixa de viver. O novo sempre vem. A tecnologia é algo irreversível. E eu acho que a gente não briga com o que vem, a gente agrega valor com o que a gente tem de Sim. novas ferramentas. Isso é inteligente. Eu digo sempre para Nandinho, meu filho, o filho novo sempre vem. Não brigue com o novo, cresça com o novo. O novo vai ser valioso. Uhum. Mas, Uhum. em contraponto, essa virtualização da realidade, o deixar de viver o real, trocar o real pelo virtual. Essa forma como o homem tem se relacionado com a tecnologia e o excesso dessa tecnologia, quais seriam, assim, os malefícios que você consegue identificar para as crianças e para o ser humano como um todo? Certo. Se a gente for ver um desenvolvimento infantil, a gente vai ver uma grande formação do cérebro, né? Tipo, no começo da vida, dos 0 aos 3 anos, a gente está em pleno desenvolvimento, a gente está assim no pico total. A gente nunca cresce tanto quanto dos 0 aos 3 anos, certo? É um desenvolvimento assim abrupto, onde a gente vai levar muita coisa da gente de cognição dos 0 aos 3 anos, certo? E aí, se eu vou falar dessas etapas, começando dos 0 aos 3 anos, a gente tem muito prejuízo quando se usa muitas telas. Muitos, 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 assim, infinitos. É, a partir de que a criança, por exemplo, uma criança de 1 ano e meio, começa por exemplo, assistir todos os dias um YouTube e fica assistindo o tempo todo YouTube, assistindo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o dia inteiro, aquela criança vai ter um grande prejuízo social, ao ponto de trazer características de espectro autista mesmo, certo? A, a deficiência da fala, a deficiência do olhar para o outro, porque ele, quando está assistindo a TV ou um celular, ele está sendo telespectador. Ele pode até responder ao celular, mas ele vai responder da maneira que que a TV está trazendo, com música ou qualquer coisa dessa forma, que é impessoal, certo? E então a gente vê muitos prejuízos em crianças mais novas, na primeira infância, ok? Vai crescendo mais um pouquinho, 4, 5 anos, 6 anos, então a gente vai trazer já algumas coisas relacionadas à ansiedade, à depressão. É, a gente vai ver toques em crianças que toques é uma coisa extremamente adulta, assim, sabe? E vai conseguir encontrar em algumas crianças que utilizam muito essas telas e utilizam muito essas tecnologias esse tipo de comportamento. E é um tipo de comportamento que não é saudável de maneira alguma. Tipo, na infância, dos 0 aos 7 anos, as crianças precisam explorar o mundo. O mundo é fundamental, o mundo tem que ser bom e tem que ser explorado. Quando a gente fica o tempo todo na tela, como eu estou agora com você, a gente não explora o mundo, a gente vê uma tela.
Isso. Não é entende? real. A gente Não é real. não é real, é digitalizado. É, e cansa os neurônios, cansa a mente, certo? Se você, por exemplo, eu estou fazendo essa avaliação agora, eu não estou conseguindo atender tanta gente no mesmo dia, porque como eu atendia normalmente, ao vivo, eu não estou conseguindo atender, não só porque eu não estou abraçando, eu não estou conversando com as minhas crianças ou com os adultos. Não só por isso, é porque quando eu estou olhando para a tela, eu estou ativando outras áreas do meu cérebro e que é cansativo demais para eu ficar 7 horas, 8 horas nessa Gera tela. estresse, gera Gera ansiedade. estresse, gera estresse, solta cortisol e eu não consigo atender no outro dia, Eu entendeu? acredito. Você sabe que eu estava lendo uma Então, pesquisa, eu estava lendo uma pesquisa, te interrompendo rapidamente, porque é exatamente o que uhum, você está falando. Que foi feita uma pesquisa com jovens que utilizavam muito as uhum, redes sociais. Aqueles jovens que utilizavam menos 30% da média desenvolviam menos transtornos de depressão comportamentais, como depressão, ansiedade. E ainda, o excesso de tecnologia, ele leva à maturação do cérebro. É um envelhecimento precoce do cérebro. Então é grave isso. mesmo. Isso. Além de, assim, você pode amadurecer o cérebro, mas não a emoção. Então, a criança pode estar extremamente estimulada intelectualmente, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de inteligência emocional, ela está pueril, ela está muito, muito aquém da idade, entendeu? E isso só se tem quando ela tem contato com a natureza e contato com as pessoas. Interação humana é que faz o desenvolvimento emocional, certo? Então, quando a criança dos 0 a 7 anos, enfim, e para além, no segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, tem um contato direto com as telas, a gente vê que elas têm uma dificuldade enorme de frustração. Enorme. E chega a uma coisa que é muito séria, que é o que eu mais vejo na minha clínica, que é triste, que é o tédio. O tédio é uma das coisas mais difíceis de lidar com a criança. Porque uma criança entediada é como se fosse uma criança que não desenvolveu o amor ao mundo. Não desenvolveu, então nada é tão interessante. Tudo fica um pouco preto e branco, entende? Coisa triste Então, também. é lamentável, é uma coisa muito difícil, é uma das coisas mais difíceis que eu trabalho na clínica. É um desenvolvimento que é devagar, inclusive, porque a negação, inclusive da clínica, que olha que é muito difícil, vou deixar parte, muito difícil uma criança não gostar de mim, certo? A empatia, até a empatia da clínica é muito difícil, então é um trabalho de pequenos bloquinhos e um dia tá de boa, outro dia tá péssimo, entendeu? Então, a gente vê que o tédio é uma das piores coisas que uma criança pode sentir. E isso se desenvolve muito quando ela só tem o material tecnológico às mãos dela, entendeu? Ela não está fazendo um trabalho mais de infância, entendeu? Então, é isso. Isso é uma das principais cóleras infantis. O Kaline, e sem querer te interromper, a conversa já te Uhum, interrompendo. É porque você vai falando, eu vou uhum. me lembrando das coisas, né? Porque eu também Certo, sou certo. mãe, você é mãe, eu sou mãe, você conhece o Fernandinho, Uhum, e ele é um grande, na verdade, a maternidade é o nosso grande e maior laboratório, assim. É quando a gente não nasce, eu não nasci mãe, eu não, Fernando não veio com da barriga com manual de instrução, então é erro e acerto. uhum, E o que, é que eu tenho percebido? Com essa questão do isolamento social, para conter a disseminação pelo Covid, o que é que acontece? As famílias estão se reconhecendo, elas estão começando a ter uma intimidade que elas talvez não tivessem anteriormente.
E isso tem Uhum. gerado muito mais estresse, tem tensionado as famílias e as famílias têm tido essa dificuldade do como se organizar. É tudo muito. É um mundo novo que a gente está vivendo, é uma experiência nova que a gente está vivendo, que é transitória Uhum. em um momento, mas até de dizer como é importante valorizar os professores mais do que anteriormente. Uhum. Enfim, é um processo de conhecimento. E como esse relacional é importante na vida das crianças, né? A gente vê, falando de tecnologia, excesso de tecnologia, você pontuou ansiedade, você pontuou o tédio, a Uhum. troca da tela pela realidade, a virtualização do mundo real, que é muito sério. E como Sim. isso é triste, porque o que a gente vai lembrar? A gente respira, é o primeiro ato quando a gente vem ao mundo, chorou, Uhum. inspirou e a gente vai expirar. E antes da gente expirar, o que nós seremos, o que nós seremos uma coxa de retalho de várias vivências, de sentimentos que essas vivências puderam proporcionar para Uhum. a gente, né? E a gente está privando, de repente, as crianças estão sendo privadas e os adultos estão sendo privados de ter essas vivências que ajudam a que nós possamos aprender na aventura da vida, né? Porque está todo mundo aprendendo. Sim. Me diga uma coisa, Uhum. o que é que os pais poderiam fazer nesse momento de isolamento social? Como uma alternativa lúdica para trabalhar conteúdos, para proporcionar uma interação relacional mais efetiva, ou ainda para limitar o uso da tecnologia? Qual o tempo? Existe um tempo que é um tempo padrão, não sei, que seja Existe. limitado? Existe. Veja, isso agora tá muito complicado, porque agora na quarentena fica muito difícil regular o tempo todo isso, porque assim, tem pessoas que estão trabalhando dentro de casa, certo? E precisa de um momento de concentração. Ok, então eu não recrimino a pessoa que está usando telas, certo? É importante a criança estar entretida no momento que a pessoa está trabalhando, então eu não recrimino, ok? Mas no momento que você está com seu filho, você esteja com seu filho. Porque eu compreendo que na primeira infância, o que é mais importante, que é o paraíso da criança, é estar com a mãe e com o pai, certo? E estar com ele brincando é muito melhor do que uma TV, certo? É muito melhor que um videogame. Com certeza. E a gente vê pela alegria, pela vontade da criança de estar lá, certo? Então, eu não recrimino de maneira alguma as pessoas que estão usando telas e as pessoas que precisam desse artifício. Ok, eu compreendo perfeitamente. Eu também sou mãe e vejo que eu estou colocando tela para minha filha, entendeu? No momento que eu preciso trabalhar e todo mundo precisa tá concentrado em alguma outra coisa. Então eu coloco. Minha filha tem 1 ano e meio e coloco. E não era o ideal era ela ter zero horas de É o, tela. é o mínimo possível. É o mínimo possível. O mínimo possível, ela devia ter 0 horas de tela, certo? Ok, isso. Eu entendo o meu momento, eu entendo o meu processo e aceito as condições que eu tenho. E que bom que eu tenho uma tela, certo? Que bom que eu tenho tecnologia. Mas o que eu preciso, o que eu tenho que falar para essas mães e esses pais que estão agora em isolamento é que quando estiver com seus filhos, esteja com seus filhos fazendo as atividades que vierem no momento, entendeu? Eu não posso ficar exemplificando, tipo, façam uma teia no corredor. Não preciso disso, é só você estar com seu filho que a brincadeira surge. É E que verdade. ele mesmo faz, e que ele mesmo inventa, e você participa junto com ele, certo? Os brinquedos, os artifícios de brinquedos e tudo mais começam a ficar enjoativos, começam a ficar cansativos. Então você mesmo tem que estar na dinâmica, certo? Você é a brincadeira e ele é a brincadeira, O brincar entende? é estar junto, se relacionando. Às vezes é um É, prato, é um colocar a mesa,
É uma atividade Isso, que faz parte da sua rotina, sobretudo hoje, que você precisa sim, dar conta de tudo que é necessário para gerir a casa. Então, de preparar um isso. bolo. Para preparar um bolo, a Uhum. criança utiliza matemática, a criança É estimula a leitura, a criança brinca com o pai, brinca com a mãe, em um momento de uhum. intimidade. É lavar o Sim, prato e ter a consciência de que na família existe um coletivo e que todo mundo tem que fazer a sua parte para poder gente, funcionar. lavar prato é algo extremamente terapêutico. E a cozinha é um grande laboratório. Você pega ali o Sim, fermento, e assa o pão cresce, e aquilo ali é um grande laboratório. E a gente pode utilizar daquilo lindamente, sabe? Com crianças de 4, 5, 6, 7 anos, até adolescentes, inclusive. Adolescentes deveriam entrar nessa dinâmica também, entende? eu Porque almoçava adolescente é um. junto. Desculpe, É, continue. Continue, continue. adolescente é um problema muito sério que a gente está vivendo na quarentena, é os adolescentes em isolamento. Porque é um momento mais sociável. Se você lembrar da sua adolescência, você vai lembrar assim, tipo, caramba, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tive intriga com fulaninha, e tipo, é a verdadeira malhação da gente, entendeu? E tipo, não estar fazendo isso é muito deprimente, entendeu? Então é o momento das mães estarem unidas com esses adolescentes, porque não é fácil. Não é fácil estar na Já tive uma adolescência agora. doutora e até fazendo um comentário, tem um monte de gente Hum, sinalizando algumas coisas e fazendo algumas ponderações. Ela diz hum, que a filhinha dela, o filho tem 1 ano e 3 meses, e uhum, que ela não usa, não vê TV nem celular. Ela dá o jeito dela para uhum, proporcionar essa aprendizagem que vem da convivência relacional mesmo. Porque tem duas situações sim, aí que é importante que a gente coloque. Um uhum, alerta para esses pais, para os pais todos que estão nos ouvindo. Uma das dimensões da formação do conhecimento humano, o processo de aprendizagem, ele uhum, tem o processo cognitivo, tem a parte sim, relacional, que está ligada à afetividade, tem a parte que envolve a motricidade, a psicomotricidade, que é importante, porque dispara alguns gatilhos no cérebro e desenvolve uhum, certas áreas no cérebro que são, assim, vamos dizer, são dimensões complementares, elas são interdisciplinares na formação do homem enquanto vamos dizer assim, ser global, né? Porque a gente não é uma parte só, a gente não é só cognição. A gente é cognição, uhum, a gente é espiritualidade, a gente é motricidade, é psicomotricidade, e a gente é sim, emoção. E na formação do comportamento do indivíduo, nessa questão da inteligência emocional, o relacionamento é fundamental. Então, a criança que não se relaciona com pessoas, uhum, e essas primeiras pessoas são pai e mãe, elas vão ter uma sim, capacidade reduzida de desenvolvimento dessa inteligência. Elas vão ter um desenvolvimento comprometido. Por isso que a gente observa é, que crianças que trocam, elas se desenvolvem mais. Você observa isso sim. também no seu consultório? Sim, é quando elas estão muito para dentro, elas têm uma realidade limitada, né? Elas têm uma realidade limitada. Então, quando os pacientes veem, inclusive essas crianças que têm medo demais do mundo, que existe bastante, as crianças que têm medo demais do mundo, assim, de tocar e andar sempre calçada Fóbicas, fobias. e neofóbicas, aparecem muito. E essas crianças têm um relacionamento hostil com o mundo, eu posso dizer assim, é hostil com o mundo, certo? Elas não têm noção do quanto é belo o lado de fora, o quanto é belo estar, por exemplo, conhecendo cachorro, conhecendo um gato, ou, ou subindo em cima de árvore, sabe? Então, Cair, tudo isso, machucar, depois deixar cair, se sanar. machucar, isso e curar. A criança precisa ter machucados, a criança precisa se arranhar, entendeu? E curar tudo isso para elas
formarem uma relação saudável com o mundo. Saber que Pra as coisas curam, Não, e entende? além de desenvolver, isso é fundamental, porque você privar uma Uhum, criança de experimentar essas vivências, além uhum, de castrar a resiliência, porque você aprende no processo. O ser humano, ele não é um produto. O aprendizado não é um produto, a gente não pode uhum. entender a partir de um produto pronto e acabado, ele é um processo. A gente É. nunca está pronto e acabado, a gente está se aprontando sempre um pouquinho, eu brinco sempre. E aí, Uhum, assim, uma questão que, sobretudo com relação a adolescentes e esse excesso de virtualização, para a gente refletir aqui em conjunto, é que as crianças, quando os pais estão muito na tecnologia o tempo inteiro e com pouco, todo mundo na tecnologia. Não é raro a gente ver no almoço, no restaurante, o pai no celular, a mãe no celular e o filho no celular, ou no tablet. Então, às uhum. vezes, 10, 15 minutos, todo mundo assim, sem se relacionar. Para a criança, me preocupa a mensagem que isso pode ficar. Porque ela tem uma expectativa com o pai e a mãe, e o grande lugar seguro, é, o Não, pilar todos perdem, mas o problema sério mesmo é que elas naturalizam isso. Então, naturalizando isso, elas vão crescer adultos que fazem isso. E isso apático. sempre vai apáticos, embotados e fazem isso. Então, vai desenvolver filhos que fazem isso, e assim a gente faz um grande ciclo de um admirável mundo novo, de pessoas que são muito mais robóticas e digitalizadas do que propriamente pessoas, né? Espíritos, almas e de sentimentos e de inteligência emocional. Isso. É, Beth até isso. ponderou, Beth Cirne, tá? Ela está aí participando com a gente. Ela falou do isolamento e falou da questão da individualidade. Quando a gente se prende à tecnologia excessiva e você não se Uhum. relaciona, você se isola do mundo. E aí isso É, estimula coisas que, na verdade, não tornam o coletivo sustentável. A gente hoje realiza como é necessário, como a gente precisa do outro. Como a gente precisa do uhum. outro para combater o vírus. Como a gente precisa da solidariedade do outro no entendimento das dificuldades da gente. Como a união faz a força. Isso nunca esteve tão claro. Então, a Sim. tecnologia em excesso leva ao isolamento, à atrofia mesmo do sentimento e à solidão. Uhum. E muitas vezes essa solidão Sim. é tamanha que leva ao adoecimento e à morte, né? É, existe uma outra ponderação também, que quando tu começou a falar de individualizar, me veio à mente, que é o seguinte, a gente constrói, nós indivíduos também, nós solitude, certo? O que é só de inteiro nosso, quando a gente vive o mundo, certo? E a gente tira conclusões para esse mundo. O problema maior mesmo é que com toda essa tecnologia, a gente aprendeu a sempre fazer. A gente faz o tempo todo. Então a gente está sempre ligado, a gente está sempre online, está sempre conectado. E falta a solitude, falta o desenvolvimento, o processar, o se alimentar de alma, o se alimentar de espírito, certo? E aquele momento de ponderação, e falta aquilo ali, então a gente vive mais ainda no paraíso da falta, tipo no faltar da gente, entendeu? A gente não é, a gente A gente não só decide, faz, a gente a gente faz só o que faz. acontece. É isso. Isso aconteceu muito na Revolução Industrial e acontece muito agora quando a gente está extremamente conectado e não para, não para, não para, não para, não para, não para. E aí falta muito, e o que acontece, por exemplo, na adolescência? Falta um sentido. E quando falta um sentido, a Falta gente tudo. vê assim, falta tudo, falta um sentido, falta um empatizar, o sentir do outro, enfim. E então, o que acontece é suicídio demais, inclusive, porque
é uma falta, é uma meta. E se não atingir essa meta, é uma frustração tão grande, tão enorme, que o ego e a pessoa não conseguem lidar com isso. E nós Então, estamos, na verdade, essa conversa é tão legal que a gente precisa uhum, mesmo, a gente precisa conversar muito sobre isso, para refletir quem são essas crianças que nós estamos criando, né? Como é que a gente uhum, está participando como facilitador da formação humana? Porque, pai e uhum, mãe, a gente vive num momento que a gente meio que, pela falta de tempo e pela complexidade do mundo, a gente segmenta a vida como se a escola coubesse o papel de educar. Mas a primeira fonte e o primeiro caminho da educação é sempre pai e mãe, é casa, é casa. Então, uhum, existe um caráter de complementariedade. Então, a escola educa, mas pai e mãe têm que estar juntos, ali do lado, para entender o que é que está acontecendo com aquela criança. Porque se aquela criança está o tempo inteiro conectada e não troca, como é que a gente pode saber se a criança está deprimida, se a criança está com algum distúrbio comportamental? E aí, de repente, a gente vê que se depara com algumas situações de crianças que têm tudo e que cometem suicídio. E muitas vezes os pais não conseguem nem realizar o porquê aconteceu aquilo. uhum, isso. Não consegue porque já não tem aquele vínculo que teria, entendeu? Que deveria ter desde o começo da infância, da primeira infância, sabe? A primeira infância é fundamental ter menos telas. E assim, no máximo 2 horas de tela, certo? Por dia, no máximo, assim, no máximo mesmo. Porque é na primeira infância que a gente desenvolve o nosso temperamento. É na primeira infância que a gente desenvolve algo que é só nosso, entendeu? É Até com as 5 anos, experiências do mundo. 4 anos, mais ou menos, 3, 4 anos. Não, dos 0 a 7, assim, até os 4 anos a primeira infância é tradicional, certo? Mas eu tô falando de um setenho, de 0 a 7 anos. 0 a 7 anos a gente precisa ter muito menos tela, certo? Muito menos, assim, no máximo 2 horas por dia, no máximo. E olha que isso eu sou muito. Até porque, Eu né, flexibilizo demais. até porque a leitura e a escrita, elas só Uhum. é uma linguagem que só entra depois. Então, todo o aprendizado do primeiro ciclo da vida é vivencial. Então, é É a vivencial? partir da psicomotricidade que a Sim. criança aprende tudo. A se Uhum. autorreconhecer, a conhecer o Uhum. mundo, a conhecer as estações, a saber da temperatura. Todo o aprendizado Uhum. é vivencial. Então, se ela aprende a substituir o vivencial pelo virtual, ela vai se privar da formação, de uma formação holística mesmo. Sem Sim. falar que eu vi uma pesquisa também, eu estava olhando assim, me preparando para esse tema, né? E eu vi uma pesquisa que falava que, ao contrário do que muita gente acredita, alguns experimentos, algumas brincadeiras para criança virtuais, como aquela brincadeira do cubo, ela não Uhum. consegue exportar aquele conhecimento do cubo que é feito online, que é feito virtualmente, para o 3D, que é o real. Sim. Então, é uma Sim. aprendizagem que é virtual e continua Uhum. virtual. Ela não é, vamos dizer assim, Uhum. traduzida do virtual para a vida das crianças, para a vida real das crianças. É. É muito diferente, né? Porque quando a gente faz um cubo, por exemplo, a gente faz em 2D, né? Tá aqui fazendo 2D, no plano, né? Não existe holograma ainda para fazer em holograma, né? Pelo Não, menos não, a gente não tem acesso a essa tecnologia. ainda não, ainda Então não. é bem diferente, extremamente diferente. E assim, quando a gente fala da infância, do primeiro setembro, a gente tem que priorizar o orgânico, certo? O orgânico mesmo, o toque, o mexer, o tato. O tato faz o desenvolvimento sensorial crescer muito, e é isso que a gente tem que desenvolver na primeira infância. Isso. Na, entende? E o símbolo vem depois. O símbolo, o ideal mesmo seria que as crianças começassem a ler depois de 7 anos. Esse seria o ideal, que é quando elas começam a absorver melhor os símbolos,
certo? Então a letra A vai fazer um sentido para ela que com 4 anos não se faz, entende? Porque elas tiveram uma vivência sensorial e motora Sensorial. que Isso, permitiu aquele aprendizado. Então, imagina aquelas isso. crianças que não, que têm isso comprometido desde muito cedo. É complicado. É difícil, é complicado. É. Quanto você acha, assim, claro que a gente está vivendo um momento excepcional, mas quanto você acha, assim, de média de tempo, de exposição que uma criança deve ter à tecnologia? Eu estou perguntando, porque muita gente pergunta quanto tempo, eu mesmo gosto de perguntar. Certo, isso aí vai por faixa etária, né? Isso vai por faixa etária. Eu, eu falo 2 horas, mas assim, crianças dos 7 aos 8 anos deveriam ficar somente 2 horas, certo? Crianças de, de 3 a 7 anos, pelos estudos que eu faço, deveria ficar somente 20 minutos, certo? Entendi. Do 0 a 7 não, porque dos 0 aos 3 não deveria ter de maneira alguma, certo? Entendi. E dos 3 aos 7 deveria ficar no máximo 20 minutos. E aí, quando se tornar um pouquinho mais velhinho e tiver compreensão disso, né? Então ela começa a ficar umas 2 horinhas. É permitido. Mas isso fora a quarentena, certo? Quarentena realmente a gente precisa usufruir mais da tecnologia. A tecnologia está salvando essa quarentena. Ela tem um papel fundamental nesse momento. E a gente só está conversando, a gente tá aqui justamente porque temos essa tecnologia e é importantíssimo, certo? Então, esses conceitos vão ter que ser adaptados nesse momento e bem utilizados. Só que, assim, a gente pode compensar o, a criança estar na tela a estar em contato com ela no momento que a gente pode. Então, eu deixo a minha criança exausta comigo quando eu estou com ela, certo? Eu brinco e estou atenta a ela, ok? E é isso que vai fazer um. Não é nem a palavra compensar, porque compensar é tão chato, assim, a gente utiliza de uma forma tão. Não é nem compensar, é simplesmente estar presente, certo? Eu É acho. isso. Eu sou mãe moderna, assim, eu sempre trabalhei, o trabalho sempre esteve muito presente na minha vida. Uhum. E que bom, né? E acho que todo mundo cresce com isso. Essa é a realidade dos nossos tempos, né? Os pais trabalham, mãe, pai trabalham. Não existe mais esse negócio de papel, a gente está ressignificando tudo, quebrando paradigma Uhum. mesmo. Mas o que Sim, claro. conta não é quantidade, é qualidade. Isso. Quando você estiver, eu mesmo quando não Esteja. tinha tanto tempo, mas quando eu Uhum. tinha tempo, eu estava inteira ali. Eu estava com ele, eu estava sem distrações. E não é nem para compensar. E aí eu vou ressignificar, Sim, isso. eu vou transformar essa palavra, porque na verdade é me permitindo também a troca. Porque a gente cresce com a troca. A gente cresce com a troca. Eu não tinha manual, você também não recebeu o manual de instrução para criança pequena, né? E Sim, sim, sim. eu aprendo muito mais, eu tento facilitar o processo de Nandinho. Eu tento entender as dificuldades dele para poder apoiar Uhum. e ajudá-lo no que ele precisa se desenvolver. Porque cada um tem Sim, suas habilidades e eu tenho mais experiência que ele. Mas ele me ensina o tempo inteiro. E é uma troca tão sim, maravilhosa, né, que estar presente é o maior presente que a gente pode ter. sim, claro, claro, é benefício para todo mundo, né? Né? A gente fala isso, mas é benefício para todo mundo. Se você não tá disposto a estar presente com seu filho, então eu vou falar bem sinceramente, não tenha, Verdade. entendeu? Não tenha. Não, não tem necessidade de se ter se você não pode estar com seu filho, certo? Ele se desenvolve com você e ninguém pode tirar esse papel de você, sabe? Quando eu digo assim, quando eu começo uma terapia de infantil, eu digo, olha, o que a gente vai fazer aqui não é uma terapia só de infância, de
de criança. É uma terapia familiar. Porque se você não estiver atento, nada eu vou fazer. Eu vou enxugar gelo. Eu vou fazer Isso. um trabalho inútil. Ele vai chegar aqui, eu vou brincar com ele, eu vou fazer o trabalho, vou abrir a mente dele de alguma coisa, vou abrir um portal, mas aí quando ele chegar em casa não vai estar mais aberto, então não vai colocar em prática. E ele precisa muito da mãe. É uma massinha, a criança é uma massinha de modelar. É como, nem massinha de modelar, porque é mais artificial, é como se fosse uma argila mesmo. Que a gente precisa colocar força, a gente precisa colocar sentimento e amor para ele se desenvolver e se tornar uma grande estrutura, um ser de caráter, um ser de inteligência emocional e cognitiva, certo? Porque não adianta ter força se não tem inteligência emocional. Não adianta, Não, tem que preparar para aceitar a frustração. E assim, tudo eu tem que ser comecei equilibrado. isso, e eu comecei a realizar, sabe, que além disso, a responsabilidade, tamanho da responsabilidade, na medida que meu filho foi crescendo. E aí eu comecei a Uhum, ver os padrões que era interessante que ele não reproduzisse, que ele não levasse para a vida dele, e como a minha experiência vivencial poderia facilitá-lo. Facilitar no sentido sim, de trabalhar as dificuldades dele, como a timidez, por exemplo, porque também é uma habilidade que a gente desenvolve, não é isso? uhum, E que faz parte desse processo, que não acaba nunca, sim, né? totalmente, totalmente. Deixa eu te perguntar uma coisa, com relação às redes sociais. Uhum, O adolescente vive muito hoje. Eu até vi um vídeo super triste hoje também sobre essa temática. Era todo mundo andando com o celular na mão e aí no final todos iam caindo num precipício porque eles estavam alienados pelo celular, uhum, não interagindo entre si e sem saber para onde estavam indo, assim, uma cegueira uhum, inexplicável. E aí o sim, que acontece? Os jovens, eles ficam muito mais ligados, assim, na dependência desses likes. E esses likes, as postagens, você vê que os adolescentes, eles, os adultos, alguns adultos também, não vivem um momento uhum, vivencialmente a experiência, mas estão lá tirando foto e gravando vídeo. Tirando foto e uhum, gravando vídeo. Se não gravar vídeo, pode ser que nunca mais veja que assista aquele vídeo, mas está lá gravando tudo. Está lá gravando tudo. E então é uhum, uma necessidade de mostrar ao outro e de ter curtidas, de ter likes, e aquilo causa meio que uma dependência, uma ansiedade pela dependência da aceitação, de ser aceito pelos outros na rede social. E o impacto uhum, que isso pode ter na vida dos jovens. sim, tem bastante. Na verdade, gera uma grande insegurança, né? Porque gera uma grande comparação. Quando se compara, quando eu vivo de comparação, eu vivo insegura, porque eu não tô autêntico em mim, certo? Então, o que eu vejo muito em adolescente é essa questão de comparação. Então, eu sou mais, eu sou melhor em isso do que ele. Eu sou mais descolada do que ele, entende? E isso gera uma série de complicações emocionais, de fato, porque vive nessa comparação. E assim, tem que estar online para conseguir likes, entendeu? Tem que estar presente para conseguir a aceitação por, por tecnologia, por Instagram, por exemplo. Entende? Então isso vira um grande adoecimento social. Né? Existe um seriado que fala muito sobre isso, é Black Mirror. E aí tem um episódio que é só disso. Tem um episódio que é só da menina para ela conseguir crescer na vida e, na verdade, a realidade é essa, do mundo. Para ela crescer e para ela conseguir oportunidades, ela precisa ter bastante likes. Então, a partir do momento que ela não tem likes, não tem pontuação boa, ela começa a cair, 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 até chegar uma situação deplorável. E é essa realidade distópica não é tão longe assim da nossa, sabe? Os adolescentes vivem muito isso. O triste é que é muito semelhante, o duro é que é muito semelhante à nossa.
E isso Sim. gera um padrão e uma relação totalmente disfuncional, em que Uhum. os Sim. adolescentes vivem se comparando, em termos de curtida, quem é mais curtido, quem é que consegue mais likes, e deixam de viver quem Uhum. eles são. Então, assim, é sempre a ditadura da moda, a ditadura do que é socialmente imposto. Então, é Uhum. mais perto de tudo, do mundo, mas mais longe do que é a essência, do que é, Sim. do que é Sim, do que profundo, é seu, né? do que é E, ser. inclusive os conflitos, eu lembro que na minha adolescência, por exemplo, não é tão longe assim, mas na minha adolescência não se tinha esse smartphone, não se tinha esse tipo de tecnologia. Então, tudo que era situação, tudo que era treta que a gente vivia de verdade, sabe? No máximo que a gente tinha era um MSN, um Orkut, e, e ficava um tempo, mas eu lembro que ainda afetava bastante, já afetava bastante a tecnologia, né? Eu vi uma foto de fulaninha e queria uma foto parecida com aquela, mas não tinha o sorriso e o carisma, o fotogênico daquela pessoa, entende? Entende Eu sei totalmente. porque você tá rindo, viu? Não sei. Não é que você fica dizendo, não, você é linda de qualquer jeito. De todo jeito, de todo jeito. Mas é fato que esse tipo de insegurança cresceu assim abruptamente, de uma forma absurda, porque não se tem mais controle do digital, sabe? Não se tem Exato. mais. Todo mundo, todo adolescente tem um smartphone agora, É outra sabe? coisa, a tecnologia é um caminho sem volta. E assim, tem É. até um escritor, o Alvin Toffler, que publicou 3 livros assim, que são referências. Uhum. Uma terceira onda, o choque do futuro. E o último, assim, também é o The Power Shift, que fala do poder da tecnologia. E a gente está num Sim, momento que a gente tem um Big Data, e que a gente consegue saber absolutamente tudo a partir do Big Data, e a gente tem inteligência artificial. Então, a gente tem, isso ressignificou até o papel do ser humano no mercado de trabalho. Se você tem um sim, IA, totalmente. então, assim, a cada dia que passa, você fala que você faz um paralelo com a sua vida há algum tempo atrás, há pouco tempo atrás, mas as mudanças, elas vão acontecer cada vez mais rápido. E uma grande Sim, angústia do ser humano é se o ser humano vai ter a capacidade de decantar todo esse excesso de conhecimento que as ferramentas tecnológicas são capazes de produzir. Isso gera um vou te dilema ser franca. de uma Vou te angústia. ser franca. É muito difícil. É muito complicado. Eu tava fazendo um estudo há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, que um adulto, assim, conseguiria ter contato naturalmente no cérebro humano, conseguiria ter contato com social, com no máximo, assim, no, no, no grande ciclo, no máximo com 150 pessoas. Isso aí seria suficiente para uma saúde mental, certo? Seria o máximo disso. Mas agora a gente pode ter com 1.000 pessoas ao mesmo tempo. Eu posso estar conversando com você agora e pode entrar 1.000 pessoas aqui. Então eu vou estar tendo contato com essas 1.000 pessoas e vou estar me comunicando com essas 1.000 pessoas. Eu estou lendo aqui, por exemplo, todos os comentários e estou entrando em contato com essas pessoas que estão fazendo esses comentários. Entende? Então é material demais para as nossas sinapses, é material demais para os nossos neurônios, entendeu? E é claro que a gente se adapta e a gente se desenvolve conforme a tecnologia vai crescendo e nós, como seres fenômenos imutáveis, a gente vai desenvolvendo cada vez mais sabedoria para isso, cada vez mais inteligência para isso. Mas, ao mesmo tempo, existem prejuízos desse desenvolvimento, certo? Então,
dizer para o pessoal que está nos ouvindo, vocês façam o melhor, mas não se angustiem, porque nós não Não, temos a condição de acompanhar. É humanamente impossível acompanhar toda a gama de conhecimentos que as ferramentas tecnológicas sim, poderiam sim, agregar. Então, você faça o seu melhor e esteja preso na sua essência sim. sem se comprometer adoecendo emocionalmente, né? Eu acho que o Uhum, fundamental é manter o eixo, né? sim. Na verdade, quando a gente tem o exercício de interiorizar e de cuidar da gente, de autoconhecimento, a gente utiliza os materiais com responsabilidade. Então, isso que é o fundamental, entendeu? Para o desenvolvimento de uma criança também, para ele utilizar um celular, para ele ter essa iniciação, ele precisa ter a noção do que ele está fazendo no momento. Não precisa ser de uma forma muito racionalizada a conversa, mas ele precisa entender que aquilo ali é uma grande responsabilidade. E se pode conversar isso fazendo contos ou brincando, isso tudo vai da criatividade da mãe e do pai, entendeu? Sim. Mas é necessário, a partir do momento que ele toque naquela tecnologia, que ele assista muito a TV, que ele compreenda aquele Sim. momento, que aquele momento não é somente aquele momento na vida dele, entendeu? Nós temos para além e precisamos desenvolver muito mais habilidades do que a gente desenvolve em uma tela. E eu acho que Sim. isso é o fundamental, E uma coisa entende? que você ponderou sobre a televisão e as telas, a gente fica numa posição, e as crianças, de receber um conteúdo pronto. E a gente precisa estimular os processos de criação, porque é criando essa possibilidade criativa que vai ser um facilitador dessas crianças, tanto com relação à Sim, resiliência, como com relação a possibilidade de reinventar a sua própria história. Deu errado, eu vou uhum, por ali. Não tive uhum, êxito aqui, vou tentar de uma forma diferente. sim, E a gente está já perto do momento de acabar a nossa live, porque tem um sim, tempo, né? E infelizmente, porque a gente vai conversar outros momentos, que esse tema é super é importante riquíssimo, né? Ele e é atrela muita coisa, né? e agrega muito valor à vida das pessoas. Essa discussão é Sim, importante para a gente poder sim, ressignificar o mundo, né? Porque se a gente uhum, deseja um coletivo, eu digo sempre, se a gente tem um foco no amanhã, se a gente espera um coletivo sustentável, a gente tem que plantar as sementes agora. Porque o amanhã sim, é logo mais, né? O amanhã já uhum. vem, não é isso? É, plantar sem abafar a semente, viu? Sem Que é abafar, importante plantar sem abafar a semente, porque deixar senão não pronto, né? floresce. A terra não pode ser batida sem rigidez, entendeu? É disso que eu tô Ah, falando. pronto. Agora foi bem metafórico, mas é Não, sem mas abafar a semente. eu já peguei, É, como diria nosso querido Raul Seixas, o amor só vive em uhum. liberdade. Isso. Plantar sem abafar, sem muita rigidez, sem muita neurose, porque senão aí você desenvolve também outras comorbidades. Então, quando a gente fala de telas e eu falo de todos os prejuízos, e eu tenho que salientar muito isso aqui. Quando eu falo de todos os prejuízos, é, eu falo muito, por exemplo, para meus pacientes que eles podem ver telas agora e tranquilo isso, porque é, em breve a gente pode. Nada é irreversível, em breve a gente pode reorganizar tudo isso, certo? A gente está vivendo num estado alterado de consciência e de realidade, sabe? Então, quando eu falo plantar sem abafar a semente, é plantar e deixar a terrinha é, meio que arejada, é para entrar oxigênio e de repente você conseguir ressignificar tudo isso que estamos passando, entendeu? Isso é saudável, isso é salutar, isso é salutogênese, entendeu? Perfeito, É desenvolver esse tipo de flexibilidade, perfeito. entende? Kaline deixando a mensagem. A gente está encerrando 11 segundos.